Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso. Conforme eu falei, segura aí que tem mais um bloco para eu trazer para vocês aquelas que costumam ser as exceções à regra, questõezinhas tratando aí de negações e equivalências envolvendo o ou e se somente se, e pode se preparar. Vem cá, olha essa que tá aí. Questão da ESAF, falecida ESAF. Tinha questõezinhas lindas da ESAF que a gente podia trazer aqui, mas a ESAF não monta mais concurso, mas ainda assim, ressuscitei essa aqui porque é boa. Você começa fazendo a leitura, bora lá, tá assim, ó. Seja D um conjunto de pontos da reta. Sejam K, F, L categorias possíveis para classificar D. Aí você já começa a dar uma surtada e fala assim, pô, vou largar esse negócio de lado que geometria, tem ponto, categoria possível. A questão não tem nada de geometria, a questão é de raciocínio lógico. Olha pra cá. Uma expressão que equivale logicamente à afirmação D é K, se somente se D é F e D é L. Vamos lá. Ele está falando de equivalência de si e somente si. Então me representa equivalência de si e somente si. A gente tem alguns caminhos para fazer equivalência de si e somente si. Só que tem um aqui que até pelas alternativas estava bem sugestivo, né? A gente tinha lá letra A, letra B, letra D, que tinham duas condicionais. Gente, por equivalência, é o que eu estou falando, assim, tem que ficar natural para você a ideia. Você observar um si somente si e entender que por trás daquele si somente si sempre vão existir duas condicionais. Uma que vai do início para o fim e uma que vai do fim para o início. Eu estou falando dessa regra que está aqui. Perfeito? Bem, como que eu posso colocar essa que está aqui? Se eu for escrever essa história de do início para o fim, do fim para o início, ia ficar assim, olha. Se D é K, então ó, eu fui do início, estou indo do início para o fim. Se D é K, então D é F e D é L. Certo? Eu fui. Também tô indo, Bruno. Beijos e abraço. Volta aqui, não vai me abandonar não. Aguenta aí. Eu fui aqui na condicional. Agora eu volto, hein? E, tô fazendo equivalência. E, aí agora eu volto. E, C, D, F e D, L. Então, D é K. O que meu coração estava palpitando aqui nesse momento? Para que eu encontrasse isso aqui, né? Olha. Para que o examinador tivesse tido o bom coração de me cobrar só esse conhecimento. Que toda bicondicional acaba trazendo duas condicionais, uma que vai do início para o fim e uma que vai do fim para o início. Só que essa aqui não pintou. Mas você não vai desistir, não. Não, essa letra D, pô, a letra D estava bem legal, né? Olha, ela começou bem. Se D é K, então D é F, D é L, beleza. Até começou bem mesmo. Só que aí a letra D, ela já tem um problema, que é o seguinte. Deixa eu ver se a letra D tem um problema. Ah, não, a letra D não tem problema nenhum. A letra D tá perfeitinha. É ela mesmo que eu quero. Mas por que, que a letra D não está ainda do jeito que eu quero? Ela começou bem. Olha aqui, ó. Se D é K, então D é F e D é L. Só que aí, o que acontece aqui, olha? Lembra que eu falo com vocês? Eu já falei sobre isso, já deixei essa dica aqui no curso. Quando a gente tem essa equivalência do si somente si, com as duas condicionais, estou deixando como dica, não estou deixando como regra. Mas é um alerta. Quando a gente tem essa cobrança de equivalência das duas condições, do si somente si como duas condicionais, é natural que os caras às vezes façam a equivalência de uma das duas condicionais. Na letra D, por exemplo, eu não tive a equivalência da primeira, mas como que eu faria a equivalência da segunda? Olha para isso que está aqui e vamos fazer a equivalência dessa segunda menina que está aqui, ó. Pega esse DEK que está no final e manda para frente negando. E pega esse DF, DL que está no início e manda para trás negando. A gente confirmar se vai ser essa que está aqui mesmo ou se eu estou viajando aí com essa letra D. Porque o início começou bem aqui com a letra D. Tá vendo? Mas eu tenho que confirmar esse final. No final, como ali eu tenho uma condicional, eu encho o saco de vocês com relação a isso. Equivalência, eu não tenho o do para usar. Eu uso na hora que eu quiser. Então ali, escrevi daquele jeito, não deu certo, tem sim, então eu posso tentar mexer. Como que eu mexeria aqui nessa equivalência do sim, então? Para você trabalhar com a equivalência do sim, então, você nega as duas partes e depois inverte. Então aquele D é K que está no final,
poderia pular para frente como se D não é K. Então, aí o que está lá no início, que é um E, eu jogo para trás, negando. E aí como que eu nego um conectivo E? Para negar conectivo E, eu posso trocar pelo OU, negando todas as partes. Então, tá vendo como que aqui são cobrados vários conhecimentos? Primeiro, equivalência de si somente si, como duas condicionais. Segundo, equivalência de uma condicional. Terceiro, negação de conectivo E. É uma questão que o cara faz um estrago, que ele acaba cobrando vários pontos dentro de um mesmo exercício, ok? Então aqui, D é F se transforma em D não é F. Onde tem ali conectivo E, você vai trocar pelo conectivo OU. E onde está D é L, fica D não é L. E aí, vamos dar uma olhada? Veja, minha letra D, se D não é K, perfeito. Então, D não é F, tá lindo. Ou, maravilha, D não é L, é ela. Bingo. Gabarito correto, letra D de dado. Tá vendo aí? Ah, mas a Desaf não monta mais prova. Ah, legal, né? A Desaf não monta mais prova, aí você acha que alguma outra banca não pode trazer uma dessa? Aham, então beleza. Depois que a gente encontrar um caderninho de prova com uma dessa, você conversa comigo. Fica esperto, fica ligado, tá bom? Essas aqui, eu não estou iludindo vocês. Não são as que mais caem. Mas vale a pena dar uma olhadinha. E quando cai, você está vendo o estrago, o potencial que um enunciado como esse tem de estragar a vida de um candidato numa questão de um assunto que é básico. Negações e equivalências. Brunão, oi. Conversa comigo sobre a letra A. Tá bom, vamos bater um papo sobre ela. O que será que deu de ruim aqui na letra A? Se D é F ou D é L. Gente, na letra A, eu não tenho como salvar nada em relação ao que a gente colocou aqui, né? E, ó, a letra A tem erro aqui já de cara, porque, por exemplo, olha, tá vendo aqui esse D é K que está no início? Eu sei que eu não posso pegar um D é K que está no início e mandar para trás, né? Esse E, se eu fosse trazer para frente, esse E não vem para frente como um O. Então aqui tá muito ruim essa letra A. Aqui, olha, ele até brinca de trazer o D não é K para frente, tá vendo? Olha, mas aí ele comete um erro aqui no meio do caminho, que foi de enfiar um E. Então, ó, letra A não tinha chance mesmo, tá bom? Se você por algum motivo pensou na letra B, mesma história, olha, ela é ruim porque é como se eu tivesse trazido esse DF, DL para frente, olha, sem negar. A gente sabe que o sim, então, ele não é comutativo, tudo bem? Então, já tinha esse problema aqui, o finzinho dela até que tinha ficado bonitinho, né? D não é K, então D não é F ou D não é L. A letra B, esse fim dela aqui até estava beleza. O problema então foi o início, e aí no início eu não posso pegar um D é K que está no início, mandar para trás sem negar, um E mandar para frente sem negar, perfeito? Então a letra B está fora. Letra C, fica ligado. Letra C traz conectivo se somente se. Eu até posso fazer equivalência do se somente se com o próprio se somente se. A gente viu isso. Dá para eu fazer equivalência do se somente se com o próprio se somente se. Só que aí eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que negar as duas partes. Eu transformar o se somente se no próprio se somente se, eu tenho que girar a chave de forma dupla. Então eu teria que negar as duas. Então aqui tem erro porque ele não nega as duas. Olha, aqui ele acabou mantendo um E. Tá vendo? Letra C foi quase, mas aqui ele acabou mantendo esse E nessa história aqui de negar. Então a letra C está fora. E a letra E também daria para eu manter o se somente se. Só que na letra E eu tenho um problema que foi o dele não ter negado, né? Nenhuma das partes aqui. Ele já não negou a primeira parte, então a letra E estava fora. Tá? Então se você por algum motivo instalou alguma outra, dei aqui também justificativos para que você entendesse que realmente tinha que ser a letra D. Só abrindo um parênteses, questãozinha de alto nível, porque concurso aí da Controladoria Geral da União é realmente concurso de alto nível e o pessoal da ESAF sabia fazer bem jus aí ao nível da questão e o nível do concurso para o qual a galera estava se preparando, né? Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, ó. Questão da VUNESP, Ministério Público do Estado de São Paulo, pedindo uma afirmação equivalente à afirmação. Se Glória é dançarina ou cantora, mas não ambos, então o Fábio não é cantor. Ó, é da VUNESP, mas vai seguir uma linha de raciocínio semelhante
a uma que a gente fez da FCC, do Tribunal de Contas de São Paulo de 2015, certo? Ele está pedindo aqui no fim das contas equivalência de sim então. E aí, vamos organizar as ideias. Equivalência de sim então, a gente tem essa regra está dentro das top 5. Equivalência de sim então, tem que estar tranquilo para você, velho. Equivalência de sim então é com ou com o próprio sim então, pelo menos as mais manjadas. Se for regra por regra, é isso. Se então equivalente a ou, se então equivalente a sim então. Quando eu olho para as alternativas, todas as alternativas aqui acabam trazendo o quê? O próprio sim então. Então já era eu desconfiar mesmo dessa contrapositiva, certo? Bem, então aqui eu fiz eu fiz a leitura errada, gente, eu já nem sei mais o que eu fiz aqui. Eu falei que o Fábio não era o quê? Troquei a profissão do cara aqui. Se Glória é dançarina ou cantora, mas não vamos, então o Fábio não é ator, tá bom? Então o negócio é o seguinte, pelas alternativas eu já desconfiaria mesmo da contrapositiva. Então eu tenho que encontrar uma alternativa em que o Fábio não é ator. Ah, eu falei que ele era cantor, foi mal. Ah, mas tá tudo ali no estrelato, né? Então o negócio é o seguinte, o Fábio não é ator que tá lá no final, isso tem que pular para frente negando. Então isso já me ajuda, pelo menos a por exclusão, na pior das hipóteses, tirar aqui, ó, letra A da brincadeira e letra E da brincadeira, certo? Então, ó, Fábio não é ator, eu tiro. Fábio não é ator no início, eu tiro. Tá entendendo por que eu já tô riscando aqui letra A ou letra E? Pô, Bruno, mas eu tinha marcado a letra E. Pô, Bruno, mas eu tinha marcado a letra A. Aí já mandou mal, porque tá vacilando aqui no básico, né? Aqui eu ainda não cheguei no pior do exercício. Aqui eu tô falando do básico, que é saber que o que tá no sim, então, por um processo de equivalência, teria que pegar lá do final e mandar para frente negando. Aquele Fábio não é ator lá no início, já não tinha pegado bem. E aqui essa letra D também não tá legal não, né? Essa história aqui, ó, de trazer Glória não é dançarina nem cantora para cá. Então, ok. Essa que tá aqui, lembra que a gente tinha feito uma da FCC que eu falei que o lance de pegar e trocar de posição não tinha ajudado muito? Lá da FCC não ajudou muito não, mas aqui já, o cara já foi mais camarada, hein? Só de você estar ligado ali no lance do Fábio, já tinha descartado letras A, D e E. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Ah, isso aqui dá pra gente matar. Porque, ó, essa letra C aqui não tá legal, cara. A letra C não tinha como ser gabarito. Sabe por quê? O que tá aqui no final ter virado um E, é o mas, o que tava no início tinha que ter sido um ou simples. Consegue entender? Porque eu vou ter que pegar isso que tá aqui no início e mandar para trás negando. Só que um ou, quando eu for mandar ele para trás negando, ele não vai virar esse E que tá aqui. Então, se você está por dentro das regras, você ia conseguir sair pela tangente nessa que está aqui e nem ia ter que pensar muito não. O gabarito correto ia ter que ser a letra B. Tudo bem? Mas, ó, o que te deu segurança aqui para marcar a letra B? Um ponto que eu coloquei na explicação aqui, que é de conhecimento da teoria, para te dar segurança. A segurança é a de que eu não nego um ou com aquele conectivo E que estava ali no fim da letra C. Certo? Uma parte foi o Fábio ator, não cantor, o Fábio ator que garantiu, e a outra foi ali de leve saber que a negação de um ou não vai poder ser feita com o E, que foi o mas que ele colocou ali, tudo bem? Então gabarito correto é a letra B. Agora, que regra que no fim das contas ele usou aqui? Ele trouxe o ou, que o cara foi pesado. Ele trouxe o ou e aplicou essa que está aqui, ó. Ele aplicou o mama nenê. Mantém, ou nega e nega. Ele não quis trazer o ou para trás usando se, somente se. Ele não quis trazer o ou para trás usando o próprio ou. Ele usou o mama nenê. Mantém, nega. Veja, vou colocar a Glória dançarina como a minha primeira parte. Cantora como segunda parte. Então o lance do mama neném, mantém, nega. Mantém a primeira, mantém a segunda. Então tinha que ficar assim, olha. Lá no final tinha que estar Glória é dançarina. Glória é dançarina e cantora. Certo? Então, ó, mantive a primeira e mantive a segunda, ou nega as duas. Aí eu teria que negar, dizendo que a Glória não é dançarina
ou Glória não é dançarina e não é cantora, certo? E aí eu apliquei aqui, ó, o mama nenê. Mantém, mantém, nega, nega. Mantém a primeira e mantém a segunda. Glória é dançarina e cantora. Ou Glória não é dançarina, nega as duas. Glória não é dançarina e não é cantora. E aí lá no início tinha que ter o lance do Fábio é ator. Se Fábio, tinha que estar assim, olha. Se Fábio é ator, então aí vem isso que está aqui. Então, o nosso gabarito correto fica a letra B, porque ele coloca lá, olha, Glória não é dançarina nem cantora, que aí ele faz uma comutatividade aqui no fim, tá bom? Em relação ao que a gente coloca de manter primeira, manter segunda, negar a primeira, negar a segunda, é como se tivesse começado negando a primeira e negando a segunda. Aqui, ó, ele traz o nem, que a gente sabe, não é problema nenhum, tudo bem? Ó, Glória não é dançarina e não é cantora, eu posso usar esse e não como se fosse o nem, fechado? Tá aqui, ó. Glória não é dançarina nem cantora, ou, aí ele colocou, é dançarina e cantora. Tá perfeito, olha. Ou Glória é dançarina e cantora. Aí, gabarito letra B agora tá justificativa. Na hora da prova, não precisa ficar com muito romantismo, porque a gente viu que por exclusão aqui, tendo conhecimento sobre algumas regras, a gente mataria. Mas se fosse para uma situação em que a coisa for, ou se fosse até um item, por exemplo, de certo ou errado, que não ia dar para você ficar descartando, se tivesse que mostrar ali detalhe por detalhe, o caminho então foi esse. Aplicar a contrapositiva e saber que eu posso negar o ou através do mama nenê. Mantém, mantém, ou nega e nega. E aqui ele ainda fez uma comutatividade aí desse conectivo ou. Fechado? Tudo bem, maravilha, está feita essa então. Ó, concurso importante. Ministério Público do Estado de São Paulo, prova do ano de 2017. Vamos dar uma olhadinha nessa, vai ser a última desse bloco. E aí aqui, nessa questão, eu já vou antecipar para vocês. Ó. Lá no bloco de teoria, falei para vocês que a gente coloca algumas regras, que não quer dizer que aquelas ali ainda sejam as únicas. Essa que está aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar numa das sentenças aqui, uma possibilidade de regra que lá na teoria eu não mostrei para vocês, mas que vamos ver se a gente conseguiria sair por exclusão. E aí a gente bate um papo sobre ela. Dá uma olhadinha, olha, foi questão da VUNESP, concurso da Prefeitura de São Paulo, foi prova para cargo de nível superior, prova do ano de 2015. Enunciado pedindo para você considerar as afirmações 1, 2, 3 e 4 a seguir. Então, não vou nem fazer a leitura delas aqui agora não, tá bom? O que ele coloca é o seguinte, olha, as afirmações 2, 3 e 4, em relação à minha afirmação 1, são, respectivamente, e aí vem aqui as alternativas. Então, o negócio é o seguinte, ele quer que você compare a afirmação 2 com a afirmação 1. Ele quer e aí que você estabeleça se a relação entre a 2 e a 1 é de equivalência ou de negação, certo? E a mesma coisa aqui para as demais. Tenho aqui a minha 3. Se a minha 3 em relação a 1 é equivalência ou negação. E tenho aqui a minha 4. Você verifique se a minha 4 em relação à minha 1 é de equivalência ou de negação. Tudo bem? Eu vou começar fazendo com vocês aqui a 3 e a 4. Dá uma olhadinha o que eu tenho aqui como proposição 1. A minha proposição 1 é: sou economista se e somente se eu sou responsável. Sou economista se e somente se eu sou responsável. E que aqui ele trouxe sou economista, manteve a primeira. Se e somente se não sou responsável. Negou a segunda. Então vamos devagar para a gente não se perder aqui, porque agora a parada é perigosa. Eu falo que é perigosa porque as situações que envolvem negação e equivalência de se somente se com ou, elas vão ficando muito próximas, né? O que para um critério é negação, para o outro é equivalência, então cuidado. Quando eu falo do se somente se com o próprio se somente se, tem que ficar atento, porque o se somente se com o próprio se somente se, eu tenho regra de equivalência, que transforma o se somente se no próprio se somente se, e eu tenho regra de negação, que transforma o se somente se no próprio se somente se. Então por isso que eu estou pedindo você tomar cuidado. Se somente se e se somente se por si só de início, é como se eles quisessem guardar a ideia de igualdade, certo? Para eu manter essa igualdade, um caminho que eu tenho é o de negar as duas partes. Então eu estaria falando de negação. Se e somente se, para o próprio se e somente se. Aqui deixa eu fazer errado. Se eu negar as duas partes, eu estou guardando a ideia de equivalência. Tá bom? Então vamos de novo.
se somente se para o próprio se somente se. Se eu girar as duas chaves, se eu negar as duas partes, eu mantive a ideia. Eu trato uma ideia de equivalência. E não é o que foi proposto aqui não, gente. Ali, ele trocou, ele manteve o se somente se com o próprio se somente se, só que ele negou uma das partes. Isso é um critério de negação que a gente tem aqui, certo? Vejam, se somente se com se somente se, uma proposta que eu tenho de negação é aquela em que eu peço para manter a primeira e negar a segunda. Então, ó, gabarito correto para essa, aliás, gabarito correto para essa aqui não, essa segunda que está aqui, A3. A3 com relação a essa 1, A3 acaba sendo uma regra de quê? Uma regra de negação. Tudo bem? Então aqui vamos dar uma olhada nas alternativas. Ó. Negação, negação, a gente já sabe que letra A está fora. Eu analisei aqui A3, tá bom? A3 vai guardar a ideia de negação. Então a letra A está fora e a letra B também está fora. Fechado? Aí vamos dar uma olhadinha na 4. A 4 é essa que está aqui. Vamos organizar a brincadeira. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou te dando um se somente se. Sou economista? Vou entender como se fosse a minha primeira parte. Sou responsável? É a minha segunda parte. Então vamos analisar o que o cara fez aqui. Ó, sou economista. Ele manteve a primeira. Perfeito. E não sou responsável. Ele negou a segunda. Certo? Manteve a primeira e negou a segunda. Então ele aplicou aqui um mané. Lembra que a gente fala sobre o se somente se? Vamos organizar as ideias, repassa o texto. Isso a gente já viu na teoria. A gente fala do se somente se. Estou falando de duas condicionais. Se eu estou falando de duas condicionais, eu estou falando de dois se então. Então um caminho que eu tenho para negar essas duas condicionais é o caminho de por duas vezes aplicar o mané. Mantém a primeira, nega a segunda, mantém a segunda, nega a primeira. São dois manés ligados por um ou. Tá lembrado? Então tá caminhando bem aqui, olha. Mantém a primeira, nega a segunda. Olha isso aqui. Não sou economista. Cuidado, não sou economista. Ele negou a primeira e sou responsável, ele manteve a segunda. Então cuidado para não viajar e falar assim, ih, aí aqui deu ruim. Porque aí ali não foi um mané, foi o mané, inclusive do jeito que eu preciso, é porque o E é comutativo. Então aqui na minha segunda parte, eu encaixar dentro da regra que eu coloco para vocês, eu posso olhar isso aqui como se fosse, olha, sou responsável, é como se fosse a ideia de manter a segunda, e não sou economista. Eu nego a primeira. Então ele é comutativo. Então aqui eu apliquei sim por duas vezes a regra do mané. Ó, o que eu tive aqui foi, mantive a primeira e neguei a segunda, coloco um conectivo ou e mantenho a segunda e nego a primeira. Ó, dois manés ligados por um ou, do jeito que eu preciso. Mantive a primeira, neguei a segunda. Mantive a segunda, neguei a primeira. Só que aí aqui eu fiz um E comutativo, isso não tem problema nenhum. Então, olha, se enquadrou exatamente no que eu coloco para vocês como regra de negação. Negação do se somente se usando o ou. Então, essa relação, a sentença de número 4 guarda com a sentença de número 1 uma relação de quê? Uma relação de negação. A sentença de número 4 ela é uma negação para a minha sentença de número 1. Então, olhando para as alternativas, a gente teria condição de assinalar o gabarito correto, porque negação das alternativas que a gente viu que tinham sobrado, a gente vai ficar com a letra E, certo? Então aqui, o que acontece? A letra E me garante que essa primeira sentença que está aqui, ó, ela é uma sentença equivalente a essa que está aqui. E aí essa é uma regra que, Bruno, poxa, aí você me quebrou, cara, porque aí eu fui olhar aqui no meu material, lá na parte de teoria, eu não tinha colocado essa aqui para mim como regra, não. Isso, não tinha colocado, mas é o que eu falo para vocês. Com base nas outras regras que a gente tem, dá para a gente justificar o que aconteceu aqui nessa, e o que eu vou colocar aqui, se você do outro lado quiser guardar como mais uma regra, tá valendo.
Na pior das hipóteses, o que eu sempre coloco também? Construção de tabela verdade. Se você fizer essa construção da tabela 1, se você fizer essa construção da tabela 2, você ia perceber que elas são de fato equivalentes. Agora, como que eu posso demonstrar isso aqui sem a tabela verdade? Vamos dar uma olhada, olha. Aqui eu tenho, sou economista se somente se eu sou responsável. Perfeito? Sou economista se somente se eu sou responsável, é como se fosse um P, se e somente se que. Fechado? Moçada, vamos lá. P, se e somente se que. A gente sabe que o meu conectivo ou, vamos falar sobre o ou. Olha pra cá. O ou, ele pode ser escrito dessa forma que está aqui, certo? O ou pode ser escrito como e ou que, mas não ambos. Certo? Eu já vou explicar para vocês por que eu estou indo aqui pelo caminho desse ou. Mas está claro o que eu fiz aqui? Ó, e ou que, isso aqui é e, aí eu estou falando de equivalência do ou. Não, mas está falando do se somente se. Calma, vou te mostrar o que vai acontecer aqui. A ideia então é o seguinte. Esse cara que está aqui, ele é equivalente a esse. Como é um conectivo E, eu posso fazer comutatividade, tudo bem? Eu vou deixar indicado para vocês que o ou P ou Q, ele pode ser escrito assim, olha, como não P e Q, não P e Q, ou E ou Q. E ou Q. O que eu estou fazendo aqui? Peguei o meu ou e fiz aquela escrita de que ou P ou Q é a mesma coisa que P ou Q, mas não ambos. Mas é como se eu estivesse fazendo a leitura agora ao contrário, ó. P ou Q, mas não ambos, certo? Aí, se liga. Quando eu faço a negação de um ou, olha pra cá, a negação de um ou, negação desse ou. Como que eu poderia escrever a negação desse ou? A negação desse ou poderia ser escrita assim, olha. Nega tudo que está aqui. Aí eu teria a negação de um E. Nega para mim esse não P e Q. Ora, se eu for negar não P e Q, a negação da negação de P e Q, no fim das contas, acaba virando simplesmente o quê? Acaba virando simplesmente P e Q, certo? Então, tá entendendo o salto que eu estou dando? Eu estou saindo aqui de uma equivalência de ou. Agora eu estou fazendo a negação do ou. Se eu fosse negar esse ou, eu encontraria isso, olha. Nega o E, e aí como a negação do E pede a negação das duas partes, negação de P e Q se transformaria em P e Q, esse E se transformaria no OU, e aí onde está escrito aqui o P ou Q, eu poderia escrever isso como se fosse o quê? Como se fosse não P ou não Q, certo? Só que aí se liga, a negação, isso a gente tem inclusive como uma regra. O que é a negação do ou? Lembra comigo, um caminho para a negação do ou. Essa regra que eu estou colocando para vocês aqui é como se fosse o mama nenê. Negação do ou. Mantém a primeira, mantém a segunda, nega a primeira, nega a segunda. É o que eu tenho aqui. Mantém a primeira, mantém a segunda, nega a primeira, nega a segunda. Só que aí é que estava a sacada. Quando eu falo da negação do ou, a negação do ou ela é equivalente ao se somente se. Isso é uma regra que a gente tem. A gente não tem a possibilidade de negar o ou com o se somente se. Então a negação do ou ela é equivalente ao se somente se. Então onde eu estou vendo aqui que eu coloquei a negação do ou. Ora, a negação do ou ela vira um se somente se. Então você ia perceber que esse se somente se ele é sim equivalente ao que foi colocado ali. Olha, como P e Q ou não P ou não Q, que é exatamente o que eu tinha. Olha, eu tinha um se somente se aqui. Perfeito? E aí você vai ver que aqui eu fiquei com P, E, Q, ou não P, E, que aí aqui eu troquei, ó, aqui eu esqueci, né? Como tinha que negar aquele ou, aqui ia virar um E. Tô corrigindo aqui, tá bom? E, não, E. Fechado? E aí a gente consegue, aqui também, né? Que eu tinha esquecido de trocar, ó. Esse ou que estava aparecendo aqui era um E, tá bom? Que aí veio da ideia de aqui, olha, eu ter negado esse ou, e aí quando eu neguei o ou, aqui virou não P e não Q. Então tá vendo ali? O que eu estou usando aqui é o mama nenê. Só que o mama nenê
a gente guarda como negação de ou. Só que a negação do ou pode ser escrito como um se somente se. E aí é por isso que aquele se somente se, ele acaba podendo ser escrito dessa forma. Como P e Q ou negação de P e não Q. Então, Brunão, só para ver se eu entendi, no fim das contas, o que você está falando para mim é que o mama nenê é uma equivalência para o se somente se. Sim, gente. Por quê? Todas as regras de negações do ou, elas vão funcionar como equivalências para o se somente se. Assim como o contrário. As negações do se somente se, elas vão funcionar como equivalências para o ou. Então, é o mama nenê, só que visto como uma equivalência da negação do ou. E aí, é um caminho que a gente tem para justificar, ou, na pior das hipóteses, a construção da tabela verdade e, nesse caso especificamente, pela exclusão das alternativas. Mas não tem conversa mole aqui. Ah, Bruno, e se não desse para eliminar as alternativas? Está visto de qualquer maneira um caminho. Tá bom? Negação do ou é sempre equivalente a um se somente se. E aí, o mama nenê usou aqui como se fosse uma equivalência para o se somente se. Tá vendo aí, meu amigo, onde os caras podem ir? Tá feita essa. E aí, depois dessa, eu fecho com vocês esse bloco. Ficou bonitinho, não é? Veja aí se você conseguiu me entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte, acompanhe, faça e refaça. E a orientação não é para você gastar muita energia com negação de ou e de si somente se não. Mas, do fundo do coração, acho que você não deveria simplesmente deixar de olhar, certo? Dê uma passada, uma repassada, reta final, dá uma olhadinha nas regras. Vocês viram aí, pode cair questão que é diferencial na sua prova. E é isso que separa. São esses pontinhos que fazem a diferença, tá bom? Minha parte eu fiz, faça a sua daí, a gente fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom para vocês, sucesso sempre.